Então, sem mais delongas, passemos para outra margem, né? Cura divina. Nós falamos sobre salvação, a primeira doutrina do Evangelho quadrangular. Mas agora vamos passar para a terceira doutrina do Evangelho quadrangular, que é a cura divina. Nós vamos agora falar em alguns vídeos sobre cura divina. Paz seja com todos. E não esqueça, se quiser, eu explico. Se inscreva, deixe seu like. Se inscreva. Se inscreva, deixe seu like. Nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Neste primeiro vídeo sobre cura divina, irmãos, nós vamos estar falando da cura divina daqueles que não conseguiam produzir fé. Jesus de Nazaré, ele precisava cumprir a sua missão, né? Cumprir a lei e cumprir a sua missão, que era a transição do Filho do Homem para o Filho de Deus. Ministério que foi dado a ele quando ainda ele estava Ezequiel. O Filho do Homem tinha que levar a missão, o ministério e o mistério, né? O mistério a Israel. O mistério do reino que estava próximo. Qual é o reino que estava próximo? Hein? O reino que estava próximo era o reino espiritual, o reino de Deus, né? Ia sair o reino humano, do governo humano, para estar o quê? Sendo estabelecido o reino espiritual, o de Cristo. Ia sair o do homem para o Cristo, o Filho de Deus. Então vamos estar tendo uma meditação sobre este assunto, né? Em Lucas 4, do 42 ao 44. E Lucas 4, irmãos, vem falar sobre a tentação de Jesus, né? Então vamos assim abrir um parênteses para a gente, em primeiro lugar, né? Que já falamos que quando nós estamos estudando temos que entender que texto sem contexto é pretexto para a gente não entender, né? É pretexto para a heresia, para a gente estar o que sendo conduzido errado ou estar ensinando errado. Então nós temos que lembrar que Lucas não andou com Jesus de Nazaré. Lucas era um médico historiador. E Lucas, por algum motivo, né, por pesquisar, por amor, seja lá o motivo, ele escreveu para alguém que estava interessado, que era Teófilo, né, um grego. Então ele estava tentando entender para explicar para Teófilo. Então ele ali escreveu, né, ele é um historiador. Então ele pesquisou com quem os discípulos de Jesus para poder estar o quê? Contando a história para Teófilo. Então, aqui no capítulo 4, no início diz assim, ó, Jesus cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Vai entendendo, irmãos? Espírito Santo voltou do Jordão e foi quando, pelo mesmo Espírito, no deserto, né, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, né? Diabo, irmãos, depois nós vamos fazer um vídeo só sobre isso. Diabo, em muitos lugares, quer dizer a carne. Foi tentado pela carne, entendeu? Presta atenção, né? Vamos ver, nós, como seres humanos, nós temos nosso lado humano e nosso lado espiritual. Muitos de nós nos inclinamos mais para o lado espiritual, mas muitos se inclinam mais para o lado da carne, não é verdade? Então, vamos prestando atenção. Então, trazendo para os dias de hoje, esse diabo aí pode ser a nossa vaidade, não é verdade? A nossa arrogância, nossa soberba, né? O nosso poder, entre aspas, não é verdade?
Então há muita coisa, a nossa verdade, não é verdade? A gente vê muitas verdades, mas sempre quem prevalece sempre o que é a nossa verdade, não é verdade? Então nós temos que entender esta carne para os dias de hoje. Nós temos que entender a palavra e entender a hermenêutica que nos cabe hoje, aqui, nesta aliança eterna, aliança da graça, esta aliança que na cruz Jesus já falou está consumado. Né? Consumado o quê? João 3,16, ele já nos deu vida eterna. E nós, hoje, neste reino espiritual, já nascemos no reino de Deus, né? Já nascemos salvos. Salvo de quê, irmã? Salvo da morte eterna. Qual é a promessa de João 3,16? Entendeu, irmão? Então vamos prestando atenção na palavra. Então uma coisa é você ler a história, né? A história. Em Jesus de Nazaré é história, né? Ele é o histórico. Mas nós temos que entender, né? E trazer para nós, né? Não trazer a história como doutrina, né? A história como ensino. A história é contexto, né? Do texto que nos cabe nos dias de hoje. No versículo 8 diz assim: mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então, trazendo para os dias de hoje é que nos interessa. Só a Deus nós temos o culto? Não. Nós estamos adorando a muitos deuses, né? Terreno, né? Temos muitos ídolos, muitos homens poderosos, mulheres poderosas que se põem no lugar de Deus. Não é verdade? Então, o nosso culto, falamos muitas das vezes até que toda honra, toda glória é para Deus. Mas nós vemos que não é bem assim, né? Muitas honras, muitas glórias é terreno, é para o homem, né? São muitos espirituais, né? Espirituais em momentos, né? Apenas por momentos. Então, nós temos que ir prestando atenção mesmo, de verdade, na verdade de Deus. Jesus disse lá em João 17, versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas nós não vemos muitas verdades. Tanto é que o sistema é dividido, cada um com a sua verdade. Na verdade, cada um com a sua bandeira, cada um com o seu estatuto, né? Não é uma unidade. Então, vamos perceber, né, qual era o propósito de Jesus, qual é o propósito do sistema. No versículo 9, irmãos, que eu não ia ler, mas vocês leram o capítulo todo, 42. No versículo 9 diz assim: então, o levou o quê? A Jerusalém, que nós estamos aqui no pacto da lei. Aqui nós estamos falando uma passagem do pacto da lei, que Jesus de Nazaré não revogou, mas foi cumprir. Entenda. Por isso, ali ele estava o quê? Sendo testado, né? Pela carne, pelo poder humano. Então ele falou, levou o quê? A Jerusalém. Hoje nós estamos em Jerusalém. Jerusalém está de pé? Jesus ele profetizou em Mateus 24 a derrubada de Jerusalém. Foi derrubado, 70 DC. Então, e a colocou sobre o que? Pináculo do templo e disse, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Então, quem estava ali questionando e testando? A carne, né? A carne, porque Jerusalém era o que? Um poder, o que? Carnal, né? Carnal, tanto é que não creram, né, no Filho de Deus, que estava ali entre eles. Não creram na boa notícia, que era o Messias esperado, que foi anunciado em Isaías, né? Isaías 61, né? Quem foi que nasceu para pregoar a liberdade, dar liberdade aos cativos, né? Então, eles não acreditavam que aquele que estava ali, Jesus de Nazaré ali, né? Ele era a boa notícia, ele era o Christos, né? A unção revelada. O verbo, João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre os judeus.
não entre nós, né? Entre os judeus. Depois ali, ó, no versículo 16, né, Jesus prega em Nazaré e é rejeitado, né? É rejeitado, né? Então, muitas das vezes, nós somos Jesus pregando em Nazaré, né? Eles falam, quem é esse aí? Quem é esse? É filho de Maria, filho de José? Tem alguma coisa para nos dar? Tem alguma coisa? Tem alguma... fala sério, né? É assim? Questiono. Porque a carne está habituada a olhar o mensageiro e não a mensagem, infelizmente, né, irmãos? Então, o versículo 16 diz assim, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, porque era sábado, né, o dia que se pregava, se falava, né, o filho, assim, toda a família, o costume dos judeus, em todo sábado, o filho mais velho, né, o filho mais velho, primogênito, eles iam e levavam a palavra, né, abria a palavra na sinagoga. Era assim o costume, a tradição. Então, Jesus ali, ele foi, né, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, né? Jesus também era judeu. Segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, né? Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. Muitas às vezes, por falta de entendimento, lê textos, né? Mas como se fosse para si, né? Mas esse texto era uma profecia do Messias esperado, do Jesus que iria vir, né? E ele veio. E ali ele estava dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, né? Não é pobre de dinheiro, mas os pobres espiritualmente, né? Aos pobres, pobres de entendimento. Aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, né? E restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Porque, né, eu tenho um pastor, diz assim, o sucesso do opressor está na manutenção da ignorância. Então aquele povo, ele era mantido na ignorância, não é verdade? Mas estava ali preparado, o Filho de Deus, para vir da liberdade, né? Da liberdade. Ele era o príncipe da paz, o consolador, o resgatador, né? Tanto é que Jesus, quando estava ali pregando, ele disse o quê? Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, lembre-se que no versículo 18, está escrito, o Espírito do Senhor, né? Não é um espírito qualquer, irmão, não é espírito disso, espírito daquilo, espírito de vaidade, espírito de liderança, espírito disso e daquilo, um espírito do Altíssimo, né? Está sobre mim pelo que me ungiu, né? Então muitos se consagram entre si, humano com humano, mas aquele que vem na missão já vem ungido, irmão, já nasce ungido. Lembra-se que Deus falou lá para Jeremias, não fala, não, diz que não sabe falar. Eu te conheci, antes de você estar no ventre da sua mãe. Eu é que te pus como profeta, né? Eu te constituí como profeta. Então, ele não tinha nem nascido, já tinha sido constituído como profeta, irmão. Efésios 4, versículo 11, diz ali que Deus deu dons aos homens, à humanidade, né? O homem que pega ali cada dom e faz título, né? Para ser líder disso, líder daquilo. Mas Deus não deu títulos, ele deu dons aos homens, né? À humanidade. Então não precisa um ficar com inveja, ou questionar, ou ignorar, né? Muitos desprezam o dom do outro, né? Outros têm inveja, outros, né? A maioria questiona, não é verdade? Assim, muitas das vezes a gente escolhe a quem honrar e a quem ignorar, né?
porque alguns nós fazemos como nesta passagem, né? Falamos que Jesus de Nazaré é esse aí, que é filho de Maria, filho de José, e tem alguma coisa para dar para nós? Não tem nada, né? Então, versículo 19, e apregoar o ano aceitável do Senhor. 20, tendo fechado o livro, devolveu, Jesus estava ali na sinagoga, né? Lembra-se, tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, né? Que é o assistente que dava ali o filho mais velho para ler. E sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Porque ninguém viu ele fazer seminário, né? Ninguém viu ele estudar, fazer, né? Ninguém disse que ele era teólogo, ninguém disse que ele era isso, aquele outro título, esses títulos aí que tem no mundo, né? E ali ele, né, mostrou o ministério, mostrou a que veio, mostrou que ele era boa notícia, não é verdade? Então, 21, então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabas de ouvir. Muito linda a palavra de Deus, né, irmãos? Então, vamos aqui no texto proposto, que é Lucas 4, no versículo 42 ao 44, que diz assim, Jesus vai a um lugar deserto, né? Então, aqui, sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele, e estavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus, o reino espiritual, não é o evangelho dos judeus. O evangelho dos judeus era ir de pregar o evangelho a toda criatura, quem crê nele está salvo, quem não crê está condenado. Esse é o evangelho dos judeus, né? Que está lá escrito em Mateus 10, versículo 5, que Jesus reuniu os discípulos e mandou eles pregarem, seus discípulos pregar, né? Naquela geração, Mateus 24, versículo 34, naquela geração. Então foi pregado a toda criatura para não ficar de fora, né? Porque para eles entenderem, né, que estava próximo, que o reino de Deus ali, para eles, está próximo o reino de Deus, verdade? É para eles ali, estava próximo. Então eles não entendiam, eles entendiam o reino humano, não entendiam o que era esse reino de Deus, reino espiritual. Então ali o mistério era esse, preste atenção. Então, 43, ele porém lhes disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus. Também as outras o que? Cidades, pois nas outras cidades para isso é que fui o que enviado, e pregava nas sinagogas da Judeia. Então ele foi enviado para trazer esse mistério do reino de Deus, do reino espiritual, né? Do qual muita gente não entende. Vai lá, lê todo aquele livro 1 Coríntios 15, todo, lê passo a passo, medite, que vai entender a que veio Jesus, né? Nicodemos foi que foi ali, né, quietinho, ali, para tentar entender qual era, de que ele estava falando, né? Porque Deus é espírito, irmãos. Então ele não trata de carne, né? Ele veio tratar, falar, trazer esse mistério espiritual, invisível, mas real. É Hebreus 11, versículo 1, né? Então, esta cura divina, né? Primeiro que nós estamos aqui falando é sobre isso, sobre a fé do invisível, a fé realmente do Hebreus 11, 1, do que não está vendo. Então, porque muita gente tem fé, mas precisa pegar, né? Fala da fé de Hebreus 11, 1, mas na verdade precisam ver alguma coisa, pegar alguma coisa, levar alguma coisa. Às vezes trazem a vassoura para benzer, trazem não sei o que, lenço para fazer isso, trazem não sei o que. Gente, nós temos que, assim, procurar não adorar dois senhores, mas a gente tem que entender qual é o nosso Senhor, qual é o nosso mestre. Não é verdade? E então temos que entender e andar nele segundo o que falamos, né? O orar e na ação, na atitude,
né? Prática, né? Então, oração, orar e ação, tem que andar juntos. Daí, para a gente concluir esse primeiro vídeo, vamos aqui a Lucas 5, versículo do 1 ao 11, que vamos dizer assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Sabe, irmãos, a gente muitas das vezes, como naquele povo, e como nos dias de hoje, muitos andam, né, até junto ali, Jesus e nós hoje andamos junto ao ressurreto, apenas às vezes por curiosidade, às vezes porque às vezes não temos outra opção, às vezes porque as pessoas estão nos conduzindo por curiosidade, né? Então, mas muitas das vezes estamos assim, ó, água me leva, água me traz. Estamos andando sem entendimento, como aquele povo de Israel, né? Vocês vão lá e ler Oséias 4, ali no versículo 1 e 2, ali, está falando que o povo de Israel, ele não tinha entendimento de Deus. E muitos de hoje, né, estão assim sendo muitos religiosos, mas sem entendimento desse Deus, desse Jesus que veio pregar o reino de Deus. Estão sempre religiosamente vendo o reino humano, obras humanas, né, propósitos humanos, mas não conseguem assimilar, né, a que veio Jesus, trazer esse invisível mais real para nós, né? Versículo 2: e viu 2 barcos juntos à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes, né? Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a vossas redes, né? Disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes, né? Lançai, eles já estavam cansados, desistiu, né? Mas lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, né, lançarei as redes. Da mesma forma, hoje nós temos que falar, não estamos entendendo, mas sobre a palavra de Deus, né, vamos lançar a rede em cima da palavra de Deus, não sobre costumes de povos, tradição, ritos, né? Vamos entender realmente o culto racional, que só a palavra da verdade, né, que Jesus falou, santifica-os na verdade, sua palavra é verdade, é que transforma o homem, é que transformar é mudar a mentalidade. Transformar é sair deste reino mundano de carne para entender o reino de Deus, o reino espiritual, né? Hebreus 5:12, me parece, né? Fala muito sobre isso, que o povo só quer saber de leitinho. Daqui a pouco a gente lê. Lucas 5, né, versículo 6, então disse assim: então, fazendo isto, apanharam grandes quantidades de peixes e rompiam-se-lhes as redes, né? Rompiam-se as redes. Foi o quê? A fé, né? Eles tiveram fé, porque já tinham trabalhado, estavam cansados, não tinha acontecido nada. E isso que você tem que fazer, entendeu? Tá difícil, mas Deus é contigo. Volta lá e joga a rede, entendeu? Joga a rede no seu sonho, joga a rede no seu propósito, que Deus é contigo. Então, versículo 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador, né? Ele não tinha, ele disse: eu transgressor da lei. Ele entendeu ali que era algo sobrenatural, né? Então, pois, à vista da pesca que fizeram,
A admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, também como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, aleluia, doravante serás pescador de homens, né? Tenha isso como princípio, tenha isso como exemplo, né? Qual é o exemplo? Fé. Não desista, né? Não desista que vão ouvir a sua voz. Não desista que vão parar para te ouvir. Não desista, porque sou eu que faço. João 15:5. Sem mim nada podeis fazer, né? Versículo 11. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Entendeu, irmãos? Então, aqui em Hebreus 5, a partir do versículo 11, diz assim: os cristãos hebreus, né, lá os judeus, não tinham progredido na fé. Eles não estavam entendendo, assimilando, né, essa transição. Então, eles não estavam entendendo a boa notícia. Então, no versículo 11 diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Né? Porque o povo quer ser muito religioso, mas não quer parar para entender. Vai lá, cantam, batem palma, dança, faz, acontece. Até ouve a palavra, mas não assimilam. Né? Voltam para casa, até anotam, mas não pesquisam, não estudam. Né? E assim vai de tempos em tempos e não assimilam o propósito, o que Jesus veio, por que Jesus veio, em que foi alcançado. Eu tenho um livro que eu botei o nome desse livro, né? Eu tenho 2 livros, assim, não publicados. Um é Simplesmente Silva e o outro é O Evangelho que eu alcancei, não foi o Evangelho que me ensinaram. Então, aqui em Hebreus 5, versículo 11. A esse respeito temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado que tardios em ouvir. O povo quer ouvir o que eles querem. Vou receber bênção, vou receber vitória, posso todas as coisas naquele que me fortalece, o Senhor meu pastor nada me faltará, entendeu? Só quer saber de ouvir aquilo que lhe interessa para eles. Pois, com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém, né, que vos ensine o que de novo? Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Vai entendendo, irmãos? Lendo de novo para entender, os cristãos hebreus não tinham que progredido. A esse respeito, temos que muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes o que tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devi ser mestres, atendendo que ao tempo decorrido, tendes o que novamente a necessidade de que alguém, né, que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele... Então, concluindo aqui o nosso vídeo, nós vamos... Quando se fala de fidelidade no sistema, né, sempre a mente leva o quê? Para dinheiro, né? Fidelidade, só falam sobre o dinheiro. Mas vamos falar de fidelidade aqui, da gente não sair fora da palavra verdade de Deus, né? Aqui em 1 Coríntios 4 diz assim, os pregadores responsáveis o quê? De Deus. Quais são os responsáveis? Vamos ler. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo,
e despenseiros dos mistérios de Deus. Acompanhe na sua Bíblia, irmão. Entendeu? Então, nós não somos ministros de Malaquias, Abraão, Melquisedeque, né? Isaac. Nós somos ministros de Cristo. O alicerce é Cristo. 1 Coríntios 3, versículo 11. Então, vamos ler de novo. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado que é fiel. Entendeu? Aqui não está falando de dinheiro, não. Estamos falando aqui da fidelidade da palavra. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser o que julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco a mim mesmo fiel, porque muitos pegam a palavra de história, né, e quer ensinar como doutrina. Isso não é fidelidade, né, irmãos? Presta atenção. Versículo 4. Porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Altíssimo. Aqui em 1 Coríntios 2, vocês vão lendo ali todo o capítulo, né, que fala sobre o caráter da pregação de Paulo, né? Ele era fiel ao que ele foi revelado para ele pregar, né? Ele estava o quê? Fora do corpo. Ele que ficou confuso, ele nem entendeu, né? Porque Deus é espírito e não trata com carne, trata com espírito. Então, Paulo ali, ele saiu do corpo, né? Ele foi em outra dimensão e ali ele até ficou meio... Não sei se eu estava no corpo, não sei se eu estava fora do corpo. Hoje a gente não pode nem falar isso, que já falam que é sobre esse assunto, né? João também na ilha de Pátimo ali, quando ele foi em espírito, né? Mas as pessoas não querem entender esse mistério, esse ministério que Jesus veio pregar, do Espírito, né? O Espírito é eterno, entendeu? A carne é carne, né? Carne não vai ficar tocando flauta em lugar nenhum, não vai para o céu, a carne vai voltar para o pó. Estamos tratando do Espírito. Então, aqui ele diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistem em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito, né, de Melquisedeque nem Malaquias, do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, né? Fé em fazer isso, em fazer aquilo, né? 21 dias de isso aqui, subir aqui, fazer acontecer. Não, gente, presta atenção. E sim no poder de Deus, temos que crer no poder de Deus, desse Deus invisível, mas real. A verdadeira sabedoria, o ensino do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que hoje nos conduz em triunfo, não é verdade? Sem ele nada podemos fazer. Versículo 6, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém o que? A sabedoria deste século, né? Paulo estava falando naquele século, né? Mas nós trazemos para o nosso... Isto podemos trazer, né? Porque ele estava ali, Paulo, entenda, pelo amor de Deus, Paulo estava ali pregando para um povo que estava na transição, saindo do entendimento de Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, para Jesus Cristo, Filho de Deus. Era difícil de se assimilar, entendeu? Como até os dias de hoje, infelizmente, estão difíceis de entender. Jesus de Nazaré é um contexto de Jesus Cristo, do ressurreto. Então, versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, né? Oculta, porque não tinha entendimento, né? E, infelizmente, até os dias de hoje, muita gente, né, para ele ser oculto, porque ele não entende. Quando se fala do mundo espiritual, é diabo, é demônio, tá demoniado, tá aquilo outro, presta atenção.
mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a vossa glória. A sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século, né, conheceu. Nenhum, né? Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então é desse jeito, irmãos, presta atenção. Então ali Paulo falou assim, ó, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Entendeu? Presta atenção, olha a fidelidade no propósito, no princípio, na palavra de Deus, né? Nós cremos, nós temos que entender que assim como o lado humano tem o bom e o mal, né? Tem o psicopata e tem os santos, né? Os separados, no mundo espiritual é a mesma coisa. Por isso nós temos também que ter o dom do discernimento, né? E quando não temos, então procura o quê? Se revestir. Efésios 6, 10, né? Até o 17, se revestir da armadura de Deus, não é verdade? Versículo 10, mas Deus nos revelou, presta atenção, né? Estou lendo 1 Coríntios, né? 2, versículo 10, mas Deus nos revelou que pelo Espírito, não foi não nos revelou por Melquisedeque, nem por Malaquias, nem por Abraão, nem por Moisés, nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ninguém explica a Deus, né, irmão? Ninguém. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim do Espírito que vem de Deus. Então, quando fala, mas quem é essa aí? A filha de Maria, de José, aí, que quer ser alguma coisa? Não, fala assim, ó. Ora, nós temos recebido o Espírito não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ninguém nos consagrou, ninguém fez isso para ter que fazer aquilo, tem que fazer assim, aquilo outro. Não, recebemos. Está em Efésios 4:11, né? Dons que deu para aperfeiçoamento dos santos, dos separados, né? Então, 13, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, né? Não é o que aprendemos, eu aprendi isso com fulano, eu aprendi isso com ciclano. Presta atenção. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita, ele não consegue entender, né? Logo taxa logo que é diabo, que é demoniado, logo para parar o assunto, né? E assim influencia outros também pensando do mesmo jeito. Então eles nem entram no reino e nem deixam outros entrar. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são que loucura, e não pode o que entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo que não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que a possa instruir? Hein? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Temos a mente de Cristo ativada? Então a gente não está no pacto da lei, presta atenção, hein? Estamos no pacto eterno da cruz. Então ative realmente de verdade a mente de Cristo, irmão. Presta atenção. 1 Coríntios 15, versículo 50. Os vivos serão que? Transformados, né? Os vivos, nós que estamos vivos, nós que já nascemos no reino eterno, que temos vida eterna, que somos pela fé, né? A promessa de João 3,16, que qual foi a promessa lá? Então ganhamos vida eterna. Em Jesus, ele disse, está consumado, temos vida eterna. Então esses que são os vivos, entendeu? Esses são os vivos. E os outros são aqueles que já eram predestinados mesmo, né? Estamos falando de dois
povos, um que já era predestinado mesmo, como o Jeremias. Lembra que ele falou? Jeremias, antes de você entrar no ventre da sua mãe, eu já te conhecia e te constituí como profeta. Então, há um povo que foi predestinado e é um povo que pela fé entrou no reino. Então, e 1 Coríntios 15, 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção, né? Porque não se fala assim, vou encontrar com Abraão lá no céu, vou encontrar com fulano, não sei o quê. Ninguém foi ao céu senão Jesus, né? Está escrito lá, acho que é João 3, 13, um negócio assim. Né? Ninguém foi ao céu senão Jesus, ninguém vai para o céu. A carne não vai para o céu, porque se fala que eu vou para o céu, vou encontrar com fulano lá, se você vai encontrar com fulano lá, vai estar falando da carne, né? Porque se eu falar que eu vou encontrar com minha tia, o meu irmão, ou isso, aquilo, outro lá, estou falando da carne, né? Então, preste atenção. Então, versículo 51, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Preste atenção, vamos meditar na palavra. Leiam 1 Coríntios 15 todos, entendendo qual é o mistério, qual é o evangelho para os nossos dias. Entendeu? Entender esse mundo, esse reino espiritual. Vamos ser Nicodemos, vamos lá falar com Jesus na noite. Tem vergonha? Não tem ousadia espiritual? Vai lá, para ver se ele se entende. Jesus falou para ele, vento sopra aonde quer. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No versículo 20, para finalizar, de 1 Coríntios 15. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, né? Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição, a vida eterna. Oh Deus! Porque assim como em Adão todos morrem, né, em delitos, assim também todos gratuitamente, né, são que vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois os que são que de Cristo, né? Na sua vinda. Então, está falando aqui de Cristo na sua vinda. Então, Jesus, né, ali na cruz, né, crucificado, ali a carne ficou, né? Tanto é que eles foram lá procurar, que Jesus estava lá e não acharam Jesus. Jesus depois ele voltou, pregou ali para mais de 500 pessoas, depois ele subiu e o anjo falou, esse mesmo que você está vendo aí, né, já é o Espírito, né, é o mesmo que vai voltar. Então ele veio e ele disse, não vou deixar vocês órfãos, é isso que eu estou convosco todos os dias, onde você estiver falando em mim, eu estou aí, entendeu? Porque eu estou agora em Espírito. Então não fiquem esperando o Filho do Homem, né, o Filho de Deus está entre nós. Versículo 24. E então virá o quê? O fim da ignorância, né? Fim de mundo. É Mateus 24, lá Jesus não pregou fim de mundo. Pregou o fim do templo de Jerusalém, da casa do tesouro, entendeu? Aqui então ele fala, quando entenderem que agora é Cristo o ressuscitado, né? Se vocês só acreditar nesse mundo, né? Aqui está escrito, se vocês só acreditar nesse mundo de carne, vocês são os mais miseráveis, entendeu? Então virá o fim do templo de pedra para ser estabelecido o templo espiritual, que somos nós, não é verdade? Quando ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, né? Todo aquele poder judaizante, lei, disso, aquilo, outro, né? Bem como toda potestade de poder, né? Quando leem isso aqui, eles ensinam muito como se fosse demônios, isso, aquilo de seres, né? Esse poder político, né? Esse poder político mundano que vem desde Constantino lá, né? Que lá em Martim Lutero mudou umas coisinhas, mas não, umas coisinhas só. Então esse mundo mesmo que seja protestante, mas veio lá de Constantino,
De lá, 25, porque convém que ele o que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Agora presta atenção, o último inimigo a ser destruído é a morte. Então esse fim aqui já chegou, irmãos. Jesus não já venceu a morte? Presta atenção na palavra, não futuriza as coisas. Entende? Entendeu? Entendeu? O povo tem muita fé, mas fé que vai conseguir isso, vou fazer aquilo, vou realizar aquilo outro, vai acontecer várias coisas, variedades de, né? Vai ser assim, vai ser assado. Mas a fé que Deus requer de nós está lá em Hebreus 11, versículo 6, né? É preciso crer no Deus, na palavra. E aqui em 1 Coríntios, não. O povo está habituado a ter fé, né, nas coisas que convenientes. Fé para me conseguir isso, para conseguir aquilo, para mim se acontecer isso, acontecer aquilo. Mas a fé que Deus quer de nós está em Hebreus 11, versículo 6, né? O que agrada a Deus é a fé na palavra dele, na palavra da verdade. Em João 15 diz assim, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim, né, e não der fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, limpa, para que o quê? Que produza mais o quê? Mais fruto ainda. Esse fruto aqui, irmãos, às vezes muita gente confunde com alma. Não, tá lá em Gálatas 5, versículo 22. Leia qual é o fruto. Então, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, nós estamos limpos pela palavra, entende? Então, nós viemos a ter esse entendimento, né? Nós estamos limpos pela palavra, Efésios 1:13, é nele que agora vós estáis, né? Então, é pela palavra, irmãos, depois de ter ouvido a palavra, né? Então, nós temos esse hábito, esse costume, né, do sistema que nos ensina, né, a estar buscando a presença de Deus para conseguir isso, conseguir aquilo. Mas nós temos que entender que nós estamos vivificados em Cristo e estamos edificados nele. Então, 4, permanecei o que em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, né? Se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, né? Se não permanecer, o quê? Permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, né? Fruto do Espírito. Amém? Pai seja convosco. Se inscreva, deixe seu like.